Olá, queridos amigos. Hoje vamos falar sobre o Bitcoin, que chegou muito perto de alcançar os US$ 80.000. Mas antes disso, gostaria de agradecer por se inscreverem e por confiarem na minha análise. Nos últimos 2 meses, a audiência da nossa comunidade cresceu enormemente e continua crescendo. E se você confia na minha análise e gosta dela, então clique no sino, porque o YouTube muitas vezes não libera ou mostra vídeos sobre criptomoedas, já que considera, com razão, que são instrumentos financeiros de risco. Vamos olhar para o gráfico. Aqui vemos as velas diárias do Bitcoin. Deixe-me lembrar que tivemos um período de negociação lateral e o Bitcoin rompeu esse intervalo para cima. Vou aproximar para deixar isso mais claro. O Bitcoin rompeu para cima, e eu já esperava isso, uma alta em direção à média móvel de 300 períodos e ao limite superior do canal, na região dos US$ 103.000. Mas assim que voltamos para dentro do canal e, além disso, consolidamos abaixo da média móvel de 50 dias, eu disse que um retorno para essa zona de consolidação provavelmente levaria, em primeiro lugar, a um teste do limite inferior e também a uma quebra abaixo desse intervalo. No momento, é exatamente essa a situação que estamos observando. É difícil dizer se isso vai continuar, mas eu tendo a acreditar que sim, e o nível alvo para a queda a partir desse intervalo é igual à sua largura. Ou seja, rompemos esse intervalo lateral para baixo e sua largura é medida de baixo para cima. Portanto, 10% a partir do nível de 76.000. Separamos 10% a partir de 76.000 e chegamos a esse limite. Do lado inferior do intervalo que rompemos, quando podemos ao menos começar a considerar que isso pode ser uma reversão de tendência? Somente quando nos consolidarmos nos candles diários acima do nível de US$ 84.250 e também engolfarmos o candle da queda de 30 de janeiro. E para isso precisamos ver um fechamento diário acima de US$ 84.650. Então teremos uma chance de fazer outro movimento até a média móvel de 50 dias para testá-la na faixa de 89.000 a 90.000 dólares. E aí teremos outro momento da verdade. Por enquanto, tudo aponta para baixo, com prioridade para uma queda na região de 78.258 e 76.781 dólares. De onde veio o primeiro nível? Aqui está. Houve um ponto de repique aqui, sim, uma espécie de mínimo que depois testamos várias vezes. O Bitcoin está atualmente mirando aproximadamente para essa área. Agora vamos remover todas as marcações e olhar para os candles mensais, especialmente porque hoje é 31 de janeiro e o candle mensal está prestes a fechar. Em algumas horas o candle mensal vai fechar. Janeiro é muito revelador. Antes de tudo, eu disse que o candle de novembro muito provavelmente seria seguido nos meses seguintes. Ao mesmo tempo, veja, em dezembro tivemos um candle vermelho, ou seja, ele estabeleceu um novo fechamento mínimo. E em janeiro estabelecemos uma nova máxima acima do candle de dezembro. Assim, tiramos os vendedores, os ursos, do mercado e então fomos atualizar a mínima de dezembro, e com grande probabilidade, ainda hoje ou talvez no início de fevereiro, veremos uma nova mínima abaixo do mínimo de novembro. Ao mesmo tempo, quero enfatizar que nosso alvo técnico inicial era o nível de fechamento desse candle vermelho de março, não a base propriamente dita, mas sim o preço de fechamento. Na verdade, ele fechou no nível de 82.550 dólares. Mas em novembro, testamos esse nível, o que significa que nosso próximo alvo é o próximo nível de suporte, que é o fechamento do candle de março de 2024, que está em torno de 72.000 dólares. E potencialmente pode até ser a média móvel de 50 meses, porque veja, já caímos até ela e poderíamos até descer para a média móvel de 100 meses. Isso é 38.000 dólares, mas ainda é cedo para falar sobre isso agora. Vamos olhar para os candles semanais. Nos candles semanais, podemos ver que por muito tempo o preço estava sendo negociado acima da média móvel de 100 semanas, mas próximo a ela. Eu ainda esperava que o Bitcoin subisse até cerca de 100.000, testasse a média móvel de 50 semanas e só então a queda continuaria. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, rompemos a média móvel de 100 semanas na semana passada. Eu mencionei que isso representava um risco muito sério de uma queda ainda maior. E nesta semana vemos um candle vermelho. Novamente, faltando apenas algumas horas para o fechamento do candle semanal, assim como o mensal, ambos fecham hoje ao mesmo tempo.
E o movimento potencial em direção à média móvel de 200 semanas, que está em torno de 58 mil dólares a 60 mil dólares, ou pelo menos outro teste do fechamento do candle de 31 de março, que está na faixa dos 78 mil dólares. Se os 78 mil dólares americanos não se mantiverem, então, de acordo com os candles mensais, vamos para a região dos 72 mil dólares americanos. E potencialmente aqui embaixo por volta de 58 mil dólares, onde está localizada a média móvel de 200 semanas. Eu recomendo que você evite qualquer tipo de investimento ou compra de criptomoedas, especialmente Bitcoin, porque os riscos de queda ainda existem. E se uma reversão realmente acontecer, falaremos sobre isso na hora. Mas por enquanto, não há absolutamente nada indicando que o mercado atingiu o fundo e está pronto para subir. Inscreva-se no canal. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu engajamento. Ative o sininho para não perder nada e clique no botão de curtir para me ajudar a divulgar meus vídeos para novos espectadores. Até logo!